noite, Arena Jovem. Que alegria poder estar aqui. Pode sentar. Que alegria poder estar aqui mais uma vez, ministrando a palavra ao coração de vocês. Confesso, né? Sempre dá um nervosinho, um friozinho na barriga. Mas eu acredito que Deus, nessa noite, quer falar muito ao seu coração. Eu queria convidar você realmente se atentar muito a essa palavra. Nós vamos dar início à nova série, né, do Arena. E nós temos aí como tema hoje arrependimento. E meus queridos, quando eu comecei a estudar para mim trazer essa palavra para vocês, eu vi o quanto é importante nós hoje entendemos o que é o arrependimento. Então eu quero convidar você realmente se atentar, prestar atenção, não fale com o coleguinha do lado, porque realmente hoje Deus está neste lugar para falar o teu coração. Amém? Pode soltar o vídeo. Existe uma palavra que atravessa toda a história das Escrituras. Uma palavra que sempre aparece quando Deus decide restaurar um povo. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependimento é quando uma vida em movimento percebe que está indo para a estação errada. Véi, tava muito top aquela festa, não, altas minas. Bora. Por que isso já não me parece mais certo? Antes via dessas coisas, antes parecia normal. Mas agora, alguma coisa dentro de mim diz que eu não posso continuar assim. Talvez seja aqui que o meu caminho muda. Eu te despertei para isso. Lembra do dia em que você disse sim ao meu chamado? Então, não passe por ele. Não ignore quem eu coloquei no seu lugar. Mano, qual que é a sua próxima estação? Mano, arrependimento. Deixa eu te falar. Deus tocou no meu coração para que eu pudesse orar por você. Posso orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, eu entrego em tuas mãos a vida dele, Pai, para que o Senhor possa operar no coração dele o arrependimento. Que ele sinta nojo da bebida, que ele sinta nojo das drogas. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que ele não se sinta mais à vontade nos ambientes que o Senhor não preparou para ele. Então eu te peço, Pai, que o Senhor possa preparar um coração dele aberto, que te dá livre acesso, Deus, para que o Senhor possa enchê-lo e ele possa ser Deus, ser resgatado pelo poder do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluias. E aí, meu querido, será que você sabe qual é a sua próxima estação? Como eu disse no início, né? Então nós temos aí uma palavra hoje com o tema arrependimento. Eu queria convidar vocês a abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Eita! Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e a minha e se afastar dos seus maus, eu o quê?
e curarei a sua terra. E por que esse versículo ele chega a ser tão impactante para nós? Porque aqui nesse versículo nós conseguimos enxergar uma esperança. Não é porque você talvez chegou aqui hoje num momento ruim, você hoje consegue reconhecer que talvez você chegou a errar, ou até mesmo está vivendo nesses maus caminhos. Mas Ele fala para nós, se você se humilhar, se você orar, se você arrepender de todo o vosso coração, Ele te dá uma nova oportunidade. Por isso que nessa noite, eu quero te ensinar o que é o verdadeiro arrependimento. Gente, eu não gosto de pregar sozinha, tá? Júlia, você que gosta de participar, fala para mim, o que é o arrependimento para você? Eu lembro do Instituto de Vencedores, né? Acho que módulo 2, para quem dá aula aí, fala que o pecado, ele é errar o alvo, né? E o arrependimento é o que? É retornar a mudança de rota. Então, às vezes, errou o caminho. Nossa, não era esse caminho aqui. Aí você arrepende e volta e faz o caminho certo. Essa é uma forma que eu aprendi, né, sobre o arrependimento. Eu acredito que, né, aprendi assim e para mim é isso. Amém. Uma salva de palmas para nossa irmã. Nas Escrituras, o arrependimento fala, não é um remorso emocional. Trata-se de abandonar o pecado e retornar conscientemente à vontade de Deus. É exatamente o que a nossa irmã Júlia disse. É o momento que você reconhece que você pecou, que você está errado, mas você sente essa vontade de não errar mais, de não retroceder, de não voltar aos maus caminhos. Mas aí você fala para mim, Daiane, o que é? Porque aqui fala que não é remorso emocional. Mas, e alguém sabe me dizer o que é o remorso emocional? Sabe, Renan? Então vem dizer para nós. O que é o remorso? Pelo que eu entendo de remorso, a pessoa sentir um momento ali de meio que culpado, meio que vai fazer diferente, só que 2 minutos depois ela volta para a mesma prática. É diferente do arrependimento. A pessoa que ela se arrepende, ela sai do pecado e não volta nunca mais. Agora o remorso não, você sente algo ali no coração que é de triste, que fica ali só remoendo, mas depois você volta a fazer tudo de novo. Amém. Gente, o remorso nada mais é do que um sentimento falso do arrependimento. Porque o remorso, você consegue sentir tudo que o arrependimento faz nós sentir. O remorso, por exemplo, ele nos faz sentir tristeza, ele nos faz sentir culpa, ele nos faz sentir medo, tudo o que o arrependimento também faz nós sentir. Mas aí você me pergunta, Daiane, qual que é a diferença do arrependimento para o remorso? Se o remorso é simplesmente um sentimento oh meu Deus do céu, do arrependimento. Qual que é a diferença? A diferença, meu querido, é que o arrependimento, nós também sentimos a tristeza, mas a nossa consciência também nos faz reconhecer o pecado e aquilo que está errado, mas tem uma diferença. O arrependimento nos faz querer mudar de vida. Mas, Daiane, como que acontece essa mudança? Daiane, como que eu vou simplesmente falar, eu me arrependi, eu estou triste, né? Estou com remorso, nunca mais vou fazer aquilo e pronto? E eu comecei hoje a meditar, hoje de tarde, Júlia, e eu falando para Deus, eu falei, Deus, o que realmente vai fazer a gente arrepender de verdade? Porque hoje a gente sabe qual é o significado do arrependimento.
Mas muitas das vezes nós não sabemos diferenciar o remorso. Muitas das vezes nós achamos que nós estamos arrependidos, mas na verdade é simplesmente um remorso. É uma tristeza tão profunda. E o Espírito Santo, ele falou algo grandioso no meu coração. Você só vai conseguir se arrepender a partir do momento que você conseguir reconhecer o Deus que está sobre a sua vida. E ele foi falando algo mais profundo ainda ao meu coração, que foi exatamente no momento da minha vida. Eu não sei se todos aqui sabem, mas eu fui criado no berço evangélico. E eu tive a oportunidade tanto de estar dentro quanto estar fora. E eu muitas das vezes achei que eu tinha um arrependimento comigo. Muitas das vezes achei que, por várias questões que eu ali vivi, eu achei que eu estava arrependida. Mas hoje eu consegui identificar que era apenas um remorso. E sabe por quê? Porque eu voltei a fazer novamente. E a única forma que tem de você realmente reconhecer o verdadeiro arrependimento é você tendo uma palavrinha na sua vida. Alguém aqui quer chutar? Uma palavrinha. E sabe qual que é essa palavrinha, Renan? É o temor. Porque a partir do momento que você tem temor, você não vai pecar. Você não vai abrir mão do seu propósito. Você vai renunciar tudo aquilo que tiver que ser renunciado. Mas a partir do momento que você tiver temor. E sabe qual que é esse temor? O temor pela ausência da presença de Deus na sua vida. Porque quando você reconhece a grandeza, a soberania de Deus, você não faz. Isso aqui não quer dizer que você não vai pecar mais. Porque Deus, Ele sabe que nós somos pecadores. Mas os pecados conscientes, se você tiver o temor, se você realmente amar a Deus sobre todas as coisas, você não vai cometer o pecado. Você não vai colocar em jogo em você simplesmente não ter mais a presença de Deus sobre a tua vida. Amém? E você deve estar se perguntando: como vou saber, Dai, o que sinto, se é remorso ou arrependimento? E por isso vou te mostrar como viver o verdadeiro arrependimento. Nós temos 5 sinais. O primeiro, a pessoa arrependida fica triste com o pecado. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 6, versículo 5. A pessoa arrependida fica triste com o pecado. Aqui, em Isaías capítulo 6, versículo 5, a gente vai se deparar com o profeta Isaías. E o profeta Isaías, ele reconheceu o seu pecado diante de Deus. E olha só o que ele fala. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E ele, o 5. Ai de mim, estou perdido. Isaías, ele viu a santidade de Deus. E ele sentiu, naquele momento, muito sujo. E isso nos mostra o quanto perto estamos do Senhor, mais enxergamos a nossa condição miserável. Quando eu disse para você que quando a gente não consegue ter esse sentimento do arrependimento em relação à presença de Deus, mas quando você está na presença de Deus, vocês podem ver, quando você comete algo errado, você não consegue simplesmente nem vir na beira desse altar. Você se sente envergonhado. Você fala: Senhor, meu Deus, o que vai ser de mim? E o profeta Isaías aqui, ele reconheceu. Mas sabe por que ele reconheceu o seu pecado, a sua sujeira? Porque ele viu exatamente a santidade de Deus.
Ele reconheceu quem Deus era na vida dele. O segundo fala: a pessoa arrependida busca se redimir do erro. A pessoa arrependida busca se redimir do erro. Quando a gente erra com alguém, eu vou usar um exemplo de um amigo, né? Vamos pôr aqui quem quer muito, a Isadora. Isadora é muito minha amiga. Se eu cometer um erro com a Isadora, se eu falhar com ela, vocês podem ter certeza, porque ela é muito minha amiga, eu vou ficar muito mal. E se eu me arrepender, a primeira coisa que eu vou querer fazer é me redimir com ela. Eu vou ir atrás dela. Eu vou pedir perdão. Eu vou fazer o que for preciso para eu me redimir com a Isadora. E sabe, trazendo para a passagem bíblica, quem não só reconheceu que estava no erro, reconheceu o seu pecado e também quis redimir, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 19. Versículo 9, vaso. Aqui nós vamos falar de quem? Zaqueu. Zaqueu, ele era um cobrador de impostos. Eu vou ler aqui para vocês entenderem um pouquinho. 19, 9, vaso. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Próximo. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Próximo. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu, meu querido, era um cobrador de impostos. E ele realmente, ele não só reconheceu o seu pecado, mas como ele quis redimir todos aqueles pobres que ele extorquiu. E ele não quis só se redimir devolvendo, ele quis redimir ainda devolvendo 4 vezes mais. Então eu trouxe esse exemplo para você entender que o arrependido, ele busca se redimir do erro. Ele não só se arrepende. Você consegue entender que não é só palavra? É ação. E muitas das vezes nós nos questionamos. Nós ficamos perguntando para Deus o porquê que eu estou vivendo dessa maneira ainda. Senhor, eu já me arrependi, mas nada muda. É porque você hoje precisa não só se reconhecer, arrepender, mas você também precisa tomar uma nova posição. Se você feriu alguém, se você simplesmente errou com alguém, agora é o momento. Não espere. Sabe por quê? Eu tive uma experiência aqui na igreja, onde eu tive um conflito com uma irmã. E quando eu fui me redimir com ela, a minha atitude de ir pedir perdão não foi a mesma que ela veio sobre mim. Talvez ela não estava pronta no mesmo momento para me perdoar. Mas eu consigo dizer para vocês o quanto foi libertador para mim. Porque falava muito mais sobre mim do que sobre ela. Então hoje, de verdade, o Espírito Santo começou a colocar alguém ou algo no seu coração. O Espírito Santo nessa noite, ele quer realmente, não só que você entenda o que é o arrependimento. Porque eu creio que muitas pessoas aqui, né, como Júlia e Renan, sabem o significado. Sabe o que tem que ser feito, mas não tem tido uma postura de realmente viver o arrependimento. E o terceiro, a pessoa arrependida, esse é forte, viu, gente?
foi um dos que mais mexeu comigo. A pessoa arrependida aceita as consequências do seu pecado. A pessoa com remorso, ela até sente tristeza, mas ela jamais aceita as consequências do seu pecado. E sabe por quê? Sabe por que isso acontece, meu querido, de você não aceitar as consequências do seu pecado? Alguém sabe me dizer? O porquê que isso acontece? Aqui explica porque ela acha que a dor que ela sentiu já foi suficiente. Mas essa dor que você sentiu é consequência tua? Ou foi simplesmente uma permissão de Deus na sua vida? Uma pessoa arrependida, ela aceita as consequências do seu pecado. Eu queria compartilhar com vocês em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. A lei da semeadura, gente, ela existe. Então, por que você, hoje que está aí arrependido, não quer aceitar as consequências do seu pecado? Por que você hoje aqui chegou questionando a Deus o porquê que você está vivendo isso? Por que hoje, se você diz para mim que tem um coração arrependido, por que você questiona tanto a Deus pelo que tem acontecido? Sendo que foi uma escolha sua. Sendo que foi uma semeadura sua. Será que você consegue retroceder e ver qual foi a sua semeadura? Eu queria compartilhar com vocês. Como eu disse, eu fui criada no berço evangélico. Aos meus 12 anos de idade, eu me batizei, né, na Igreja Brasil para Cristo, não sei se vocês conhecem. Eu fui criada na Assembleia, né, ali onde a minha avó me levava desde pequenininha. Então, assim, eu não sei, se você me perguntar, Daiane já foi católica, se já teve alguma outra religião, não. Eu fui criada mesmo no berço evangélico. Mas sabe por que eu sou suspeita em falar da Sara? Porque foi na Sara que realmente eu reconheci quem Deus era na minha vida. Não só sou suspeita em falar da Sara, mas do Revisão de Vida. O Revisão de Vida realmente ele transformou a minha vida. E quando eu compartilhei com vocês aqui que eu batizei com os 12 anos de idade, aos meus 16, nós estava sentada aqui essa semana, né? O pastor chamou nós e as mulheres da liderança para ter um momento de mesa. E eu, a Renara, o Magno, a Isadora, tudo brincando ali, gente, porque a gente começou a lembrar o que a gente fazia na idade de vocês. E eu comecei a lembrar. O meu pai, ele é muito bravo. Sempre foi, muito bravo. Meu pai não deixava a Júlia eu ir para a festinha. Meu pai não deixava, gente. Para vocês terem ideia, ele não deixava eu levar amiguinhas para dormir lá em casa. De tão bravo que ele era. Mas o único lugar que o meu pai deixava eu ir era na igreja. Então, o que eu fazia? Gente, não se espelhem, mas peguem como experiência. Para eu viver o que eu queria, para eu viver a minha vontade, eu mentia. Eu falava, pai, eu estou indo para a igreja, mas eu não estava na igreja. Eu falava, pai, eu estou indo com a Jaque, era uma amiga que ele sempre deixava, que era a filha do pastor. Sempre deixava eu sair. Mas a filha do pastor também tinha o mesmo comportamento que o meu, Renata. Eu falava, pai, eu estou indo para a igreja. Mas, na verdade, eu desviava o caminho. E a gente começou a rir ali. Mas por que eu estou contando isso para você? Porque nós temos o nosso poder de escolha. Eu estou falando para você que eu nunca tive outro direcionamento a não ser o evangelho. Eu fui criado dentro do berço evangélico. E eu sempre achei que eu sabia da palavra.
Eu sempre achei que eu amava a Deus sobre todas as coisas. Mas na primeira oportunidade que eu tive, eu renunciei o meu propósito. Como eu disse para vocês, eu me batizei com 12 anos. Eu era regente dos adolescentes, amava louvar. Se eu pudesse estar na igreja de domingo a domingo, eu estava na igreja de domingo a domingo. Mas quando o mundo me apresentou uma proposta dele, eu comecei nessas indas, nessa mentirinha que eu falei para vocês, que eu falava para o meu pai que eu estava na igreja e eu não estava. Eu me envolvi num relacionamento que não era totalmente de Deus. E não fazia parte do meu propósito. E a partir daquele momento, eu renunciei à minha posição. Eu renunciei esse amor que eu tenho pregado para vocês, que eu falei que eu estava de domingo a domingo dentro da igreja, falando que eu amava a Deus sobre todas as coisas. Mas eu fiz o quê? Eu simplesmente abri mão para eu viver as minhas vontades. Eu queria, Vanessa, viver aquele relacionamento. Só que para mim viver aquele relacionamento, eu tinha que abrir mão daquilo que Deus tinha estabelecido sobre a minha vida. Mas eu fiz uma escolha. E você deve estar falando assim, Daiane, por que você está falando isso tudo? Porque eu quero explicar para você o porquê que essa palavra mexeu tanto comigo. Porque hoje eu aceitar as consequências que eu tenho da minha decisão lá atrás é muito difícil. E sabe por que é muito difícil? Porque essas consequências, ela não refletiu só na minha vida. A decisão foi minha. Mas as consequências foi sobre as pessoas que eu mais amo na minha vida. Que foi os meus pais. E hoje reflete muito sobre a vida dos meus filhos. Então você deve estar falando, Daiane, mas por que você está falando isso? Eu estou falando porque hoje você tem a oportunidade de fazer certo. Como eu já tive na sua idade. Como um dia Deus colocou um propósito muito lindo na minha vida. Mas eu, infelizmente, eu quis viver as minhas vontades. Eu renunciei a esse amor que era tão grande de Deus sobre mim. E isso é muito difícil. É muito difícil hoje você não só reconhecer, arrepender, mas aceitar as consequências sobre a sua vida. Tem muitas consequências, Renan, que dá tempo da gente voltar atrás. Tem muitas consequências que dá tempo da gente resolver. Mas tem certas consequências que é exatamente isso que eu falei agora, que é a lei da semeadura. Você semeou, você vai colher. Então que hoje realmente o Espírito Santo possa colocar no seu coração a vontade dele. Muitas das vezes hoje você não vai entender Daiane, qual será que é a vontade de Deus para mim? Você pode ter certeza. Quando eu falei para vocês desse relacionamento, nunca foi de Deus, porque o meu pastor na época, ele falava que não era. Eu ia ter que abrir mão do que eu vivia dentro da igreja. Eu não tinha a bênção dos meus pais. Então não tem como você usar hoje, Daiane, eu não sei o que Deus tem para mim, você sabe. Deus, ele tem o melhor dessa terra para você, como ele também tinha para mim. Só que depende da tua escolha, depende do teu coração e vai depender das suas renúncias. Amém? E dentro dessas consequências, meus queridos, nós temos muito a perder. Eu trouxe alguns exemplos aqui, por exemplo, nós que fazemos parte do ministério. Se você cometer algo que vai desagradar a Deus, o pecado, a primeira coisa que você perde com o seu irmão, por exemplo, é a confiança. As pessoas não confiam mais. Talvez você vai perder uma posição que você tem aqui dentro. Você vai perder simplesmente aquilo que realmente Deus te entregou. Hoje, na hora que a gente viu o vídeo, será que você tem feito aquilo que o irmão fez? Será que você tem vivido aquilo que Deus tem para você? Será que você já sabe qual a próxima estação? Ou você está aqui só empurrando com a barriga? Vai ser só mais uma arena. Você vai vir aqui de novo, escutar a palavra e vai continuar no mesmo posicionamento. O quarto que eu quero compartilhar com você, a pessoa arrependida muda de comportamento. Uma pessoa arrependida, ela perceberá que precisa de ajuda de Deus, porque sem Deus é impossível.
e ela fará o possível para não voltar ao pecado. Ela terá temor de perder a presença de Deus. Isso não significa que você nunca mais irá pecar, mas significa que você vai gerar um temor de Deus ao seu coração. Quem aqui quer viver, seja muito sincero, quem aqui quer viver um verdadeiro avivamento? Ninguém? Nossa, mas cadê o Arena aqui, gente? Eu estou quase mudando essa... quem quer viver aqui um verdadeiro avivamento? Mas ninguém quer viver o arrependimento, né? E quem aqui quer viver um verdadeiro arrependimento? Eu queria mostrar para você. Sofia, traz para mim, fazendo favor. Eu quero que vocês observem. Esse aqui somos nós, vivendo exatamente o verdadeiro arrependimento. O avivamento, hein, Júlia? Não dá até gosto de beber essa água geladinha, olha, limpinha. Né, Renan? Tá bonitinho, não tá, Vaz? Dá até gosto de olhar. Nossa, fica gostoso. Isso aqui, gente, somos nós. Quando nós estamos na presença de Deus. Somos nós quando realmente nós renunciamos o que precisa ser renunciado. E quando nós vivemos o verdadeiro arrependimento. Como eu disse para vocês, nós não estamos dizendo que nós não iremos errar, que nós não iremos pecar. Mas o arrependimento, ele precisa ter. Só que de repente, né, Renan, tá todo bonitinho aqui, ó. Aí o Renan vai lá e faz gente, mas Odai, é só uma mentirinha. É só uma mentirinha. Pastor, para eu não levar um xinguinho do pastor, eu vou contar só uma mentirinha. Para mim, não ir no Arena. Ai, pastor, estou com uma dor de barriga. Mas não tem nada de dor de barriga, Júlio. Pastor, estou passando mal. Essa mentirinha. Ela vem aqui, Renan. Nossa, Renan, essa foi uma mentirinha. A água está como, Renan? Eu não bebo mais, Júlia. Eu não bebo mais. E isso aqui, gente, é o pecado na nossa vida. Essa gotinha que eu acabei de colocar aqui dentro, ela pode ser só uma gotinha, só uma mentirinha. Mas ela tem o poder, Renan, de contaminar toda a tua vida. Ela tem o poder de contaminar todas as áreas da sua vida. Talvez você tenha falado para Deus, Deus, essa área não vai, essa área não segue. Talvez é a mentirinha. É só a gotinha que está te impedindo de viver o verdadeiro arrependimento, Júlia. É um pecado secreto, é um vício escondido, é uma vida dupla, é um beijinho, né, Júlia? Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Meu pai também não via, viu, gente? Eu falando que eu estava indo para a igreja. E a consequência não veio do mesmo jeito? É isso que acontece. Deus não quer aparência limpa. Ele, nessa noite, Ele deseja verdadeiros adoradores. Ele deseja corações limpos. Ele deseja corações arrependidos. Como Isaías, ele se arrependeu, não porque ele só reconheceu, mas porque ele viu a santidade de Deus. Que hoje, nessa noite, nós venhamos ter esse temor. Que nós venhamos realmente reconhecer quem Deus é na nossa vida. E que nós não venhamos arrepender só porque é um mandamento, mas sim porque nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Não vamos viver, gente, de aparência. Como eu um dia vivi lá atrás, de domingo a domingo, socado na igreja, e simplesmente não conseguia abrir a Bíblia para ler. Quando Deus... Nossa, isso é muito forte. Eu queria muito que você colocasse isso no teu coração.
Quando Deus é pequeno, o pecado parece normal. Mas quando Deus é grande na sua vida e você reconhece a santidade dele sobre você, o pecado se torna insuportável. E que nessa noite o pecado venha a ser insuportável nas nossas vidas. Que realmente a gente venha sentir nojo do pecado. Amém? 5. O arrependimento traz restauração. Chegou a parte boa, hein, pessoal? Vou compartilhar um texto com vocês. O arrependimento traz restauração. E ele tem como título A Ligação que Chegou Tarde. Gente, preste muita atenção. Um jovem tinha um relacionamento muito difícil com seu pai. O pai sempre tentava aconselhar. Falava sobre Deus, sobre escolhas, sobre futuro. Mas o filho achava que o pai era antigo demais. Ele queria viver a própria vida. Começou a andar com amizade errada. Começou a beber. Começou a se envolver com coisas que sabia que eram erradas. O pai tentava falar o tempo todo. Mas ele respondia assim: pai, para de falar de Deus, deixa eu viver a minha vida. Um dia, os dois brigaram feio. O filho saiu de casa com muita raiva, achando que era o dono da verdade, bateu a porta, entrou no carro e saiu dirigindo. Alguns minutos depois, o telefone do pai tocou e era o hospital. O filho tinha sofrido um acidente grave. O pai correu desesperado para o hospital. Quando chegou lá, os médicos disseram: ele não resistiu. O pai entrou no quarto. O filho estava deitado na maca, simplesmente sem vida. O pai começou a chorar, segurou a mão do filho e disse algo que corta o coração: filho, eu não queria que você fosse perfeito. E muito menos que você morresse. Eu só queria que você voltasse para Deus. Eu só queria que você reconhecesse quem Ele é na sua vida. Eu só queria que você se arrependesse pelos seus pecados. Uma coisa mais triste não é apenas morrer, é morrer longe de Deus. Essa história... E agora eu quero compartilhar com você em Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 24. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte de herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui, morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por sua compaixão, correu, abraçou fortemente e ternamente o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho.
Contudo, o pai disse ao seu servo: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e calçados nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos comer e festejar. Pois este é o meu filho. Estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Eu dei 2 histórias aqui para vocês. E o que eu quero que vocês entendam? Tanto com o filho, que não teve a oportunidade de se arrepender. Não teve a oportunidade de viver aquilo que o pai desejava para ele. Qual é o nosso maior objetivo aqui na terra, Júlio? Qual é o seu maior objetivo? Exatamente, a nossa salvação. Esse filho, o pior de tudo não foi ele ter morrido. O pior de tudo foi ele ter morrido sem a presença de Deus. Ele não se arrependeu, não deu chance. Ele não teve a chance, como eu tive um dia, como o Jackson teve um dia, como a Renara teve um dia. E aí, quanto mais você vai esperar? Porque o nosso Pai, Ele está aqui nessa noite. E Ele está como Ele estava para o filho pródigo. Ele está de braços abertos para te receber. Mas Ele não vai te receber de qualquer maneira. Ele vai te receber quando você realmente viveu o verdadeiro arrependimento. Quando você realmente renunciar o que precisa ser renunciado. E você reconhecer que Ele é o Deus de milagre. É o Deus que você realmente necessita. Nós necessitamos somente da presença, gente. Aquele louvor, a presença dele nos basta, não pode ser da boca para fora. Realmente a presença dele tem que nos bastar. E quando a vontade da carne vier, quando a nossa vontade vier, você falar: não, eu tenho uma missão aqui na terra, que é a minha salvação. Então é por isso que hoje você precisa sair daqui com o seu coração leve. Eu vou fazer um momento, eu pedi... Vocês trouxeram o caderno e a caneta? Você falou lá, Júlia? Então, eu vou pedir... O Flávio vai colocar um louvor para nós. Você vai... Eu não vou pedir para líder nenhum orar por você. Vocês estão vendo o símbolo da cruz? Aqui. Hoje vai ser o momento de você reconhecer. E Daiane, como que eu vou fazer isso? O Espírito Santo, Ele vai tocar no seu coração. O que você precisa arrepender verdadeiramente nessa noite? Você vai escrever nesse papel. Eu vou pedir para eles abaixar a luz, fazendo favor. E hoje o Espírito Santo, Ele vai falar aí no seu coração para você colocar no papel. Você vai fechar os seus olhos, colocar a mão sobre o seu coração. E você vai fazer a sua oração mais sincera que você puder fazer. Eu poderia chamar vocês aqui à frente, pedir para toda a liderança orar. Mas hoje o que o Espírito Santo colocou no meu coração é que é um momento seu e dele. É um momento onde você precisa reconhecer. Não só reconhecer. Se você hoje, nesse momento, você ainda não consegue reconhecer, faça uma oração. Pede para Ele. Pede para Ele. Esse louvor que o Flávio vai colocar, você vai entender o verdadeiro significado de você hoje entender e renunciar, se arrepender e mudar de direção, mudar a sua vida, para que você realmente venha viver isso aqui, que você sai daqui e prega lá fora, aquilo que realmente Deus colocou nas suas mãos. Ele não te convidou aqui nessa noite para você vir só no Mais Um Arena. Ele te convidou porque Ele necessita que você se arrependa. Ele não quer que você viva por viver. Ele não quer que você vá empurrando com a barriga. Então nessa noite, deixa o Espírito Santo falar o teu coração. E começa a escrever. E você que já for começando a escrever, você vai deixar ali aos pés da cruz. Não coloque seu nome. Não coloque seu nome.
E você que não trouxe o papel, que não trouxe a caneta, começa a trazer sobre o teu coração, sobre a sua mente. E venha para o momento do altar, aonde você vai vir aos pés da cruz e vai falar para Deus: eu estou te entregando, eu estou me arrependendo, Pai, porque eu não vou viver mais da mesma forma. Eu estou me arrependendo verdadeiramente. Hoje você não está indo até a cruz por vergonha. Você está indo até a cruz para ser livre. Você que já conseguiu escrever, pode ficar à vontade para vir trazer. Como eu disse, não coloque o seu nome. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Que você nessa noite possa se sentir uma pessoa não só arrependida pelos seus pecados, mas sim livre. Deus, Ele amou. Ele nos amou de uma forma. Ele me amou. Ele te amou. Que Ele deu seu único filho para morrer naquela cruz por mim e por você. Ele não está aqui hoje como juiz. Ele está aqui hoje como libertador. Ele quer te libertar. Que você hoje realmente possa sair daqui livre. Eu quero convidar você a se colocar de pé sobre o seu lugar. E que você coloque a mão sobre o seu coração. E você começa a falar palavras de amor para Ele. O quanto você hoje reconhece. O quanto você necessita da presença dEle na sua vida. Peça perdão pelos seus pecados. É a sua oração. Seja sincero. Fala para Deus. Deus, eu quero te amar sobre todas as coisas. Sinta amado hoje. Sinta o abraço de Deus. Sinta o cuidado de Deus sobre a tua vida. Que você possa reconhecer esse amor de cruz. Esse amor hoje que está aqui para realmente te libertar. Para que você possa ser livre
e viver realmente, você realizar os seus sonhos. Não tem nada mais gratificante do que Deus te dar uma nova oportunidade de você conseguir realizar todos os teus sonhos na presença de Deus. Na presença onde Ele nos traz a plenitude dEle, a plenitude do amor. E que hoje você realmente possa sair daqui com esse coração. Um coração arrependido. Um coração verdadeiramente arrependido. Amém? Queria convidar você a dar uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Agradecer aí a Deus por essa oportunidade. Querida, ainda por um instante, feche seus olhos, coloca a mão no seu coração, todos de olhos fechados. Você que está aqui pela primeira, pela segunda vez, e essa palavra, ela tocou no seu coração, essa palavra, ela trouxe algo que transformou aí a sua alma, ela trouxe lembranças. Você que estava distante da presença de Deus, e hoje quer voltar para os caminhos do Senhor. E esse convite também é para você que quer aceitar esse Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Como foi ministrado pela Daiane, a presença dele é algo suficiente. E hoje o Espírito ele falou no seu coração. Você que quer retornar, ou você que quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, queria que você levantasse uma das suas mãos. Eu falo, eu quero aceitar esse Jesus. Eu quero voltar para os caminhos de Jesus. Tem alguém? Aleluias. Aleluias. Tem alguém? Glória a Deus. Convida essa pessoa para vir aqui à frente. Eu quero orar com você. Nós queremos orar pela sua vida. Aleluias. Querido, quando um pecador ele se arrepende, há uma festa no céu. Quando existe o arrependimento, como foi pregado pela Daiane, existe algo poderoso que se manifesta na terra. Porque o céu ele faz festa. Eu queria que você olhasse para mim por um instante. Você que quer aceitar Jesus, ou você que está voltando, você está tomando a maior e melhor decisão da sua vida, e mais importante, e você não vai se arrepender de forma alguma de ter levantado o seu braço para aceitar esse Jesus que é suficiente na sua vida. Arena Jovem, estenda suas mãos, vamos orar pelas essas vidas. Senhor, nós apresentamos, ó Deus, essa vida diante do Senhor. Nós apresentamos, ó Deus, cada vida, Deus, que veio aqui à frente e se arrependeu. Nós apresentamos, porque nós entendemos, ó Deus, que existe festa no céu hoje. Porque o pecador, ele se arrependeu e se prostrou diante da sua presença. Nós te glorificamos, ó Deus, porque hoje foi uma noite memorável, inesquecível. Será um dia a qual essas pessoas, esses jovens, nunca mais irão esquecer o que eles vão viver a partir de hoje. Senhor, nós declaramos, ó Deus, que a Tua presença irá com eles aonde quer que eles estejam. Nós declaramos, ó Deus, que a suficiência da Tua presença será o sustento deles a cada dia, a cada momento, em cada lugar e cada história. E declaramos que o poder, a majestade, a magnitude do Senhor está com vocês, em nome de Jesus. Olha um pouquinho para mim aqui, queridos, em nome de Jesus. Vocês fizeram a melhor decisão da sua vida. E tem mais. Vocês ganharam uma família tão grande. Olha para trás para você ver o tamanho da família de vocês. Sejam bem-vindos à Igreja Sara Nossa Terra. Queridos, abracem essas pessoas, assim, abracem essas pessoas. Porque hoje é motivo de muita festa, em nome de Jesus. E já tem um convite para você. Existe um movimento da Sara que se chama Revisão de Vidas.
Como foi falado aqui também pela Daiane, algo importantíssimo. Os nossos líderes estarão pegando o seu contato, o seu nome. Os nossos líderes irão colocar vocês aí no Revisão de Vidas, e pode ter certeza absoluta que o Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida, em nome de Jesus. Amada igreja, estenda suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo esteja com você. Vá em paz e que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Antes de você ir embora, dá um abraço no teu irmão. Amanhã temos nosso culto, Santa Ceia pela manhã às 10 da manhã. E temos também nosso culto às 10 da noite, às 7h30 da noite, às 19h30, às 19 horas. Não fique de fora, traga a sua família em nome de Jesus. Estamos encerrados.